Nessa aula, nós vamos exercitar como determinar os produtos de reações entre um composto que tem um grupo de partida e um hidrogênio na posição beta e espécies que podem agir como base, como nucleófilo ou dos dois jeitos. Esses exercícios procuram avaliar sua linha de raciocínio. O objetivo é dizer quais são os produtos de cada reação e qual deles é o produto majoritário. Se o produto que você pensou não está na resposta, isso não significa necessariamente que ele não seja formado, mas significa que a sua formação é pouco provável. Esse tipo de exercício deve ser feito com muito cuidado. Não é a reação que se adapta ao mecanismo, é o resultado da reação, o resultado experimental, que nos ajuda a pensar em como a reação aconteceu. Nesses exercícios, não são apresentados os resultados. Nós só mostramos os reagentes e algumas condições experimentais. Aí, baseados no conhecimento adquirido no estudo de uma infinidade de reações, nós especulamos sobre quais são os principais produtos. Você precisa estar pronto para descobrir que muitas reações dão resultados diferentes do que nós somos capazes de prever sem conhecer o dado experimental sobre os produtos e os eventuais intermediários. Esse relógio permite que você pause esse vídeo e pense nessas 4 reações. Quando você acabar de pensar, continua para você ver as respostas comentadas. Essa é a reação entre o S2-cloropentano e o hidróxido de sódio. Não há informações sobre o solvente e a temperatura dessa reação. Primeiro, nós vamos olhar o reagente. O cloro sai na forma de cloreto e é um bom grupo de partida. Você deve lembrar que o cloreto é uma base fraca, né? O carbono eletrofílico é secundário, ou seja, ele está ligado a 2 outros átomos de carbono. Há 3 hidrogênios em beta ao carbono eletrofílico, 2 no grupo metilênico e 1 na metila. Se a gente pensar na rotação ao redor do eixo que passa por essa ligação sigma carbono-carbono aqui, há 2 conformeiros importantes. Um deles possui a metila e a etila na posição sinclinal, que é também chamada de gauche. Ou seja, tem um ângulo diédrico de 60 graus entre esses substituintes. Isso implica que a interação entre a etila e a metila nesse conformero, esse aqui que eu estou mostrando, é maior do que nesse outro, que tem esses grupos mais volumosos antiperiplanares, ou seja, estão afastados por um ângulo diédrico de 180 graus. A consequência disso é que o isômero conformacional com menor interação entre os grupos etila e metila é mais estável que o outro. O NaOH contém o ânion hidroxila, que é uma base forte. Nós podemos inferir isso pelo seu pKa-H, que é 15,7, um valor bastante alto. Você lembra que isso é a mesma coisa que dizer que o pKa do ácido conjugado da hidroxila, que é a água, é 15,7, né? Por ser uma base forte e desimpedida, o ânion hidroxila é também muito nucleofílico. Então, nossa avaliação inicial pode ser resumida assim: base forte e nucleófilo forte, bom grupo de partida, carbono secundário, hidrogênios em beta ao grupo de partida. Esses dados sugerem a ocorrência de eliminação e substituição nucleofílica nessa reação, ambas bimoleculares. Então aqui estão listados todos os produtos possíveis, considerando os mecanismos E2 e SN2. Esse alceno terminal é chamado de produto de eliminação Hoffman. Os alcenos dissubstituídos trans e cis-pent2-eno são chamados de produtos Zaitsev. Eles se originam da eliminação de HCl a partir dos 2 conformeiros possíveis do 2-cloropentano. O R-pentan-2-ol é o produto de substituição nucleofílica bimolecular e foi obtido pelo ataque do ânion hidroxila ao carbono eletrofílico pelo lado oposto à saída do cloreto. Por isso, a configuração do carbono assimétrico desse álcool é invertida em relação àquela do reagente. O nome antigo para o R-pentan-2-ol é metilpropilcarbinol, mas isso é só para você aumentar sua cultura geral. Os estados de transição que levam aos produtos são importantes. Para o produto Hoffman, a hidroxila forma uma ligação com o próton da metila, a ligação CH começa a quebrar heteroliticamente, ou seja, o par de elétrons fica no carbono e o hidrogênio está saindo como H+, que a gente chama de próton. Além disso, a dupla carbono-carbono começa a formar e o grupo de partida começa a sair. Todos esses processos são concertados,
Ou seja, eles estão acontecendo no mesmo passo, que é também chamado de etapa de reação. O cloro desenvolve densidade de carga negativa e a hidroxila deixa de ter a carga formal negativa que tinha no reagente para apresentar somente densidade de carga negativa no estágio de transição. O mesmo processo acontece para formar o trans e o cis-pent2-eno. A diferença é que a base está atacando um dos prótons metilênicos. Como há dois conformeiros, há dois estados de transição, cada um levando a um produto diferente. Note que o estado de transição que leva ao produto trans tem menor interação entre a metila e a etila, ou seja, tem energia mais baixa do que esse estado de transição aqui, que tem a metila e a etila mais próximas. Para terminar, no estado de transição que leva ao produto de substituição, o ataque da hidroxila ao carbono eletrofílico ocorre pelo lado oposto da saída do cloreto, e o estado de transição deixa claro como ocorre a inversão do centro assimétrico. Essa análise sugere que entre os alcenos, o produto majoritário é o trans-pent2-eno, porque a base não é impedida e não tem nenhum motivo para a gente imaginar que a formação do pent1-eno seja preferencial. Essa reação é estereosseletiva, porque o isômero trans é formado em maior quantidade que o cis. E ela também é regioseletiva, porque os alcenos de substituídos, ou produtos Zaitsev, são mais abundantes que o alceno terminal chamado de produto Hoffman. Quanto à substituição, bases nucleofílicas levam ao produto de substituição, mas para esse reagente aqui, tem um carbono eletrofílico secundário. Então, a substituição é menos favorecida do que a eliminação. Se fosse um carbono primário, a substituição nucleofílica bimolecular poderia ter preferência no caso de um substrato com centro eletrofílico bem desimpedido e um bom grupo de partida. Isso é uma explicação geral, e você não deve encarar essas explicações como uma verdade absoluta. Então, nesse exercício, o produto majoritário é o alceno mais estável, que foi formado por uma reação que ocorre pelo mecanismo E2 e que segue a regra de Zaitsev. A gente não pode descartar a formação do produto de substituição nucleofílica, mas a formação dele, nesse caso, é menos importante do que a reação de eliminação. Vamos para o próximo exemplo. Nessa reação, o substrato é o mesmo, mas o hidróxido de sódio foi substituído por tebutóxido de potássio. Em geral, reações com alcóxidos quase sempre têm os álcoois correspondentes como solvente. Isso acontece porque os alcóxidos metálicos, geralmente de sódio, potássio ou lítio, eles são preparados pela reação cuidadosa do metal com o álcool, que está sempre em grande excesso estequiométrico em relação ao metal. Nessa reação, o potássio metálico foi adicionado ao tebutanol e produziu o tebutóxido de potássio. Se você teve curiosidade, eu coloquei o link para a preparação de metóxido de sódio aqui na descrição desse vídeo. O pKa do tebutanol é 16,5, enquanto o da água é 15,7. Ou seja, o tebutóxido é quase uma ordem de grandeza mais básico do que a hidroxila. Por outro lado, o tebutóxido tem o grupo tebutil, ou tebutila, que é muito ramificado e volumoso, o que a princípio torna o tebutóxido um nucleófilo pior do que a hidroxila. Em outras palavras, o tebutóxido prefere agir como base e não como nucleófilo. Quais são então os produtos esperados para essa reação? São esses alcenos aqui, todos formados via eliminação bimolecular. Não se observa a formação dos produtos de substituição nessa reação. Substituição é muito lenta, porque o substrato tem um carbono eletrofílico secundário. A reação está sendo feita com um solvente prótico, que favorece a solvatação do nucleófilo. E o mais importante, o nucleófilo é muito impedido. Perceba que também há diferenças na distribuição dos produtos, comparado à reação do 2-cloropentano com hidróxido de sódio. Para entender isso, vamos olhar os estados de transição. O ataque do tebutóxido ao próton da metila implica uma menor interação entre o grupo ramificado tebutila com a cadeia carbônica do 2-cloropentano, comparado ao ataque ao próton do CH2 de qualquer um dos dois conformeiros do 2-cloropentano. Em outras palavras, o impedimento da base favorece a formação do produto Hoffman, que é menos estável do que o pent2-eno.
Dessa forma, a regra de Zaitsev não se aplica nessa reação, e o produto menos estável é formado majoritariamente. Então, ao comparar as duas reações, o aumento do impedimento do nucleófilo favorece a sua ação como base, e as reações de eliminação que levam aos alcenos terminais. Agora, no próximo exemplo, nós melhoramos um pouquinho o grupo de partida, a qualidade do grupo de partida, trocando o cloreto por brometo na reação com etóxido de sódio. Se nós entendemos as duas reações anteriores, nós esperamos tanto produtos de E2 quanto de SN2. A reação segue a mesma tendência do primeiro exemplo, o do 2-cloropentano reagindo com o hidróxido de sódio. Um ponto importante é que nessa primeira reação, houve a conversão de um cloreto de alquila em um álcool, enquanto nesse exemplo nós estamos formando o 2-etoxipentano, que é um éter. O alceno Zaitsev trans é o produto majoritário, porque a I2 é favorecida sobre a SN2, na maioria dos substratos com carbono eletrofílico secundário, e porque é o alceno mais estável. Aqui vale lembrar que o etóxido não é ramificado, então os efeitos estéricos não são tão importantes comparados, por exemplo, ao do tebotóxido. Para terminar, nós temos aqui a reação entre o tosilato de 2-pentila, ou 2-tosiloxipentano, e cloreto de sódio em DMSO como solvente. Quando a informação do solvente é dada, ela em geral indica alguma coisa importante. DMSO é a sigla para dimetilsulfóxido, que é um solvente polar aprótico incapaz de doar ligações de hidrogênio. Consequentemente, ele não é capaz de estabelecer ligações de hidrogênio com o nucleófilo, e a nucleofilicidade não é afetada de forma muito decisiva por efeitos de solvatação. Mas nessa reação aqui, quem é o nucleófilo? Cloreto do cloreto de sódio é o nucleófilo. Cloreto é a base conjugada do ácido clorídrico, que tem pK aproximado entre menos 5,6 e menos 7. Portanto, é uma base muito fraca. Então, nessa reação é difícil imaginar o cloreto promovendo reação de eliminação. Por outro lado, o tosilato é um grupo de partida muito bom, que a gente mostra a estrutura aqui. Então, quais são os produtos dessa reação? Só temos um produto de substituição nucleofílica bimolecular. Nucleófilo carregado, um grupo de partida muito bom, meio polar aprótico e um substrato não muito impedido é a receita para uma SN2 bem-sucedida. Perceba que a inversão do centro assimétrico pode ser apresentada tanto colocando a ligação em cunha no grupo de partida quanto na metila. Dá uma olhadinha com mais calma nessa estereoquímica depois. Então, nessa aula nós investigamos essas 4 reações. Elas destacam a concorrência entre SN2 e E2. Na próxima aula, a gente vai analisar outros exemplos da competição entre substituição e eliminação.